Bem, esse vídeo vai ser curto e bem direto. O que está acontecendo no Brasil é algo que as pessoas parece que elas não entendem ou não se atentam. O povo perece por falta de conhecimento. Então, enquanto você for ignorante, você estiver ignorando o conhecimento que te é passado, você vai ser roubado. Você vai fazer planos nos quais muitas vezes você vai ter que mudar eles porque o governo vai sugar tudo aquilo que você tem ou até aquilo que você não tem. Hoje tem aí mais uma novidade no Brasil que é o aumento da taxa do IOF. E olha que interessante, né? O governo, o país está quebrado. O Brasil está quebrado, pessoal. Isso é uma coisa que você não pode negar. E o governo precisa tirar dinheiro de algum lugar cada vez mais para cobrir os rombos. Por quê? Porque ele não quer cortar os custos. Isso é muito difícil. É mais fácil explorar, é mais fácil tirar dinheiro do povo. Concorda comigo? Nos últimos 50 anos, o Brasil passou por várias mudanças, principalmente na Previdência. Mas nenhuma resolveu aquele problema específico. Esse vídeo não é sobre o IOF. Esse vídeo é para trazer para você o conhecimento que você precisa para que você possa no futuro colher sementes, colher frutos, na verdade, colher os frutos das sementes que você plantou hoje. E se você continuar confiando o seu futuro no governo, você vai estar fadado a um grande fracasso na sua idade mais avançada, vamos dizer assim. A gente cresce, estuda e tira boas notas, tem um bom emprego e tenha benefícios e se aposente. Você já parou para pensar quantas pessoas, quantos idosos você conhece que são aposentados e que passam grandes desafios financeiros? Você já viu quantas mudanças o governo fez nos últimos 50 anos dentro da Previdência? Por que é que essas mudanças acontecem? Eu acho que as pessoas têm que parar de ficar vivendo a vida no modo automático e começar a se perguntar por que as coisas são como elas são. Eu sou um cara extremamente curioso, então eu sempre estou me perguntando, estou sempre buscando respostas para determinados assuntos, determinadas coisas que acontecem. Eu não aceito que as coisas sejam simplesmente como elas estão ou são. E se eu percebo que eu não tenho poder de influência para mudar aquilo que está acontecendo, eu caio fora. Como eu fiz no Brasil. Eu sabia que eu não podia fazer muita coisa mais ali. E eu simplesmente caí fora, peguei minha família e saí do país. Esse modelo previdenciário, ele nada mais é do que uma pirâmide financeira. Ou seja, os jovens de hoje trabalham para pagar os idosos de ontem. É assim que funciona. Só que o que é que acontece? Para pensar. A quantidade de jovens hoje trabalhando no Brasil, que realmente contribuem, é muito pequena comparada ao que acontecia há 20, 30 anos atrás. E o governo precisa fazer alterações e mudanças o tempo todo. Por quê? Porque senão uma hora essa quantidade de idosos vai aumentando, a quantidade de jovens vai diminuindo. E quem é que paga os idosos? Quem é que paga os idosos? São exatamente as pessoas jovens. É por isso que acontecem tantas alterações. Eu separei algumas alterações aqui e eu vou ler com vocês aqui para vocês entenderem e você acordar e começar a pensar em alguma possibilidade para que você possa encontrar caminhos diferentes e construir a sua própria liberdade, construir sua própria educação financeira, construir sua própria liberdade e construir sua própria fonte de renda sem depender do governo. Se você começar a decidir isso agora, você daqui a 5 anos você vai estar colhendo grandes frutos. Mas se você for esperar as outras coisas acontecerem, você vai pagar um preço muito alto. Então vamos lá, eu separei aqui, eu vou ler com vocês para que vocês entendam. Vamos lá. Em 1988, o governo ele criou o sistema, né, como a gente já conhece hoje, que é o sistema previdenciário, e esses direitos foram ampliados, mas não tinha nenhum cálculo sustentável. Em 1998, no governo FHC, eles tentaram segurar. Só que olha que interessante, eles acabaram com a aposentadoria por tempo de serviço. E aí eles criaram a idade mínima e o rombo simplesmente cresceu. Isso em 1998. Vamos para 2003, lá no governo Lula. Colocaram até aposentado do setor público para contribuir. Ou seja, eles mudaram o cálculo. Eles criaram o famigerado fator previdenciário, mas o sistema seguia inchado, inflando cada vez mais. Em 2019, no governo do Bolsonaro, uma reforma um pouquinho mais dura. A idade mínima, regras de transições e corte nos benefícios. Isso foi um choque para a maioria das pessoas. Mas ainda assim, eles não resolveram esse problema. Aí eu vou te pergunto, você entende que o governo ele não salvou a Previdência? Ele só está adiando com essas alterações que vão acontecendo para que um dia, e que esse dia ele não vai demorar muito, essa bomba ela vai explodir.
Então como que você vai confiar que o teu futuro nas mãos de um sistema que é falho e que a gente sabe que vai ruir, a gente sabe que vai acabar? Como que você vai confiar nisso? O governo ele só vem adiando o colapso que está para acontecer, seja na Previdência, seja nos rombos financeiros dentro do país. E a maioria das pessoas elas não percebem isso. As pessoas não conseguem entender tudo que está acontecendo. Elas continuam deixando dinheiro 100% no Brasil, elas continuam achando que o governo vai sustentar elas no futuro, mas isso não vai acontecer. Escreva, isso não vai acontecer. Eu conheço pessoas aposentadas que têm dificuldade para receber os seus benefícios. Eu conheço pessoas que eram para estar aposentadas e não conseguem se aposentar porque sempre acontece alguma coisa e o governo vai lá e cortou a aposentadoria dessa pessoa, vetou essa pessoa de se aposentar. E você acha que com você vai ser diferente? Comece a construir hoje o seu. Estude, empreenda, trabalhe no seu negócio, na empresa que você trabalha, seja CLT, mas comece a pensar de uma forma mais ampla. Não fique limitado àquilo que você aprendeu dos seus pais, ou da sua avó, ou da sua bisavó, porque esse modelo arcaico ele não funciona mais. A projeção, de acordo com o que está acontecendo, isso não é uma coisa, um número cravado, mas é que entre 2035 e 2045, esse número, esse rombo, esse inchaço na Previdência, ele vem a colapsar. E aí, o que é que você vai fazer se você for depender da aposentadoria daqui para lá? E se daqui para lá cortarem todos os seus benefícios, como é que você vai ficar? Afinal, quando você está mais velho, você precisa de mais dinheiro. Você precisa de mais dinheiro para comprar mais remédios e tantas outras coisas. E eles não vão parar, porque eles precisam de você, do seu dinheiro, para manter um sistema falido. E se você não acordar agora, você vai passar a vida toda pagando um boleto chamado Brasil. Mas você não precisa fugir. Você precisa se proteger. Você precisa buscar conhecimento. Diversifique, estude, ganhe em uma moeda forte. E não dependa de aposentadoria pública. E não dependa de aposentadoria pública. Não dependa dessas promessas. Você tem nas suas mãos o poder de decisão. Se você quer continuar dependendo do governo, ou se você quer construir e escrever a tua própria história. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém, curte. Na verdade, não é curte, toda vez eu confundo. E se inscreve no nosso canal, entra na nossa comunidade e vamos crescer essa comunidade. Ajuda a gente a bater os primeiros 500 inscritos nesse canal. E eu conto com você. Te vejo no próximo vídeo.